Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Bom dia, né, para vocês. Eu acho que, como eu estou gravando o vídeo de dia, então é bom dia, né, de manhã. Eu vou passar uma revisão para vocês sobre o conteúdo sobre a Índia e depois nós falaremos sobre o Oriente Médio, que foi o que vocês viram no nono ano. Então, como a gente está no início agora, é com revisão, então nós vamos começar, ok? Meu nome é Vera Lúcia, serei a professora de vocês de Geografia e também de Projeto de Vida, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro, assim, o nosso primeiro slide aqui, né? Não costumo fazer vídeos aparecendo, porém, como eu não tive aula com vocês, como, como é que eu vou falar? Eu não tive aula com vocês, não me apresentei a vocês igual vários professores já entraram, já tiveram as aulas, né, via o Google Meet, então eu me apresento por aqui, ok? No colégio tem duas professoras Vera Lúcia, então os meninos me chamam de Verão. Então por isso que nos meus slides eu coloco Vera Lúcia Verão, porque você pode me chamar de Vera Lúcia quanto de Verão, ok? Eu sou a Vera Lúcia de Geografia, a outra de Biologia que foi a que fez aquela live junto com a Elma maravilhosa sobre a vacina, né, ontem. Então vamos lá, né? Vamos ver aqui, nós vamos falar sobre a Índia, aí essas roupas, esses símbolos todos aqui fazem parte daquele lugar, né? Então vamos lá, o que nós vamos ver aqui nesse slide? A gente vai falar sobre a localização, os aspectos naturais, a população, a religião, a economia e algumas curiosidades, ok? Então veja aí, ó, Índia é bem, assim, é bem grande, né? Um país bem grande, a capital é Nova Delhi. É um país do continente asiático, tanto que a China, né, já teve, tem de vez em quando alguns conflitos aí, mas já teve conflitos com a China querendo, teve uns pedaços de terra aqui, alguns territórios, né? Pedaço de terra é coisa de Goiânia, o correto seriam territórios, beleza? Então aqui está o mapa da República da Índia, né? Aí aqui, ó, ele mostra para vocês onde que ele está, né, no globo terrestre, porque aqui ele está mostrando para vocês o mapa da Índia, né? Agora, o outro aqui no planeta, aqui, ele está mostrando para vocês onde que é aqui no planeta Terra, onde que fica, né? E aqui a bandeira da Índia, olha que bonitinha, ok? Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Próximo. Ah, a quantidade, eles falam que a Índia, ela é como se fosse um formigueiro humano. E, na verdade, olha só, a população é a segunda maior do mundo. Esses dados, olha só, meus queridos, esses dados aqui de 2013 tinha 1,252 bilhões de habitantes. E lembrando que nós estamos em 2021. Olha só a curva de crescimento aqui, que é essa linha azul aqui, ó. A curva de crescimento da Índia. Gente, olha só a quantidade de pessoas. A população da Índia torna o país um verdadeiro formigueiro humano. Professora, recentemente passou uma novela, ou eu assino o Play Plus lá, e lá na Índia é tudo muito chique, né? Porque eu assisti a novela e eu vi lá aquele povo bonito, aquele povo rico. Gente, a Índia tem a parte rica? Tem. Só que a grande maioria é um povo assim extremamente pobre. Sabe aquela musiquinha de marré, marré, desci? Sou pobre, pobre, pobre de marré, desci. Então, a maioria do povo na Índia é pobre, pobre de maré de si. Tem a parte rica? Lógico que tem, demais da conta. Só que a grande maioria do povo é pobre. Então, ó, representa atualmente cerca de 15% dos habitantes de todo o planeta. Isso em 2013. Era 15%, era 1,252 bilhões, né? Registrando um crescimento demográfico médio de 1,3% ao ano. Gente, é muita gente. É muita gente mesmo. E a grande maioria é homem. Será por quê?
Olha só, a população, graças à cultura religiosa desse país, que valoriza mais os nascimentos masculinos que os femininos, a população indiana é composta majoritariamente por homens. Que é isso, professora? Majoritariamente. A grande maioria da população é homem. Ué, mas por quê? Gente, no Brasil, por exemplo, nós não temos uma política de natalidade. O que significa política de natalidade? Um controle. Por exemplo, o governo tem um controle da quantidade de filhos que uma mulher pode ter. Uai, existe isso? Uai, existe. Existem vários países que existem, principalmente os países ricos. Só que na Índia não tem controle de natalidade. Se tivesse, ele não seria o segundo do mundo, senão o primeiro agora, né, em 2021, em quantidade de pessoas, não seria chamado de formigueiro humano. Então, o que acontece? É assim, é porque lá eles dão mais valores aos homens. Ah, tem outros lugares no Oriente Médio também que eles preferem ter filhos homens. Por quê? Porque diz que os filhos, né, os homens, quando eles ficam adultos, eles cuidam da família. Qual que é a família? Os irmãos? Não, cuida do pai e da mãe na velhice. Ué, mas a filha não pode fazer isso? Mas é porque lá as mulheres são mais submissas, é uma outra cultura. Mas por quê? Como que acontece mais nascimento de homens? Olha, o número de crianças. No número de crianças, para cada 1.000 meninos, a cada 1.000, existem 914 meninas, número menor do que o registrado anteriormente, o que anuncia o aumento de abortos de crianças do sexo feminino no país. Olha só, as mulheres engravidam, fazem o pré-natal, né? As que conseguem fazer o pré-natal descobrem que é menina e elas dão um jeito de abortar, certo? E exatamente por isso que eu estou falando para vocês dessa importância que o homem tem, de depois ele casar e a mulher ser submissa, então ele vai cuidar dos pais dele na velhice. E a mulher, ela ficando adulta, ela vai casar. E quem é que vai mandar na família? O homem. Então, por isso, o homem é mais importante. Cerca de 40% dos indianos são analfabetos. Gente, em 2013 era aquela quantidade de pessoas. Se você colocar 40% em cima daquela quantidade de 2013, a gente vai ter quase um país como o Brasil de analfabetos. Olha só, que coisa triste, né? República da Índia, população. Quase um terço dos habitantes da Índia vive na zona rural. Apesar desse baixo índice de urbanização, a cidade de Nova Delhi, né, e Bombaim, possuem mais de 20 milhões de habitantes cada uma, caracterizando-as como metrópoles típicas de países subdesenvolvidos. Lembrando que metrópoles são as cidades mais importantes dos países, né? Que no Brasil nós temos metrópoles? Sim, nós temos. Nós temos Rio de Janeiro, nós temos São Paulo. Eu não tenho certeza se Curitiba mas assim, Rio de Janeiro e São Paulo é certeza. Então, são cidades muito importantes em seus países. E se você observar aqui, ó, aí ele mostra a zona rural aqui, olha só, parecendo uma favela, né? E aqui ele mostra a zona urbana e o desenho aqui no meio, né? Aqui, ó, seria a metrópole, Nova Delhi, né? Bombaim, tá aqui, ó, nesse meio aqui, ok? Deixa eu apagar aqui, beleza. Vamos para o próximo. No final do nosso slide, eu vou colocar as 4 questões que a gente está revisando. Foi mandado para mim o material do 9º ano, né? E porque assim, há muitos anos eu não trabalho com o fundamental. Então, me mandaram o material do 9º ano aqui do colégio mesmo do Padre Fernando e eu estou trabalhando com vocês. Vocês vão receber essa vocês vão receber como é que fala? Essa revisão e com essa aula aqui vocês já vão poder responder e depois, né, a gente vai organizar tudo bonitinho aí para poder tá respondendo aulas, né, as aulas no Google Meet para a gente poder estar tendo essas aulas e tirando dúvidas de vocês se tiver e corrigindo as atividades, ok? Então vamos para a próxima que tem muito slide. População, composição étnica. Peraí só um pouquinho.
Então, vamos continuar aqui, ó. Composição étnica da Índia é bastante heterogênea, ou seja, bastante diferente. Apesar dessa pluralidade, há três principais. Esse A aqui é do verbo existir, então existe três principais. Os hindus, com mais de 70% da população, os drávidas, oh, parece grávidas, né, professora? Pois é, mas não, é drávidas. E os mongóis, que eles são, juntando, né, com outras etnias, eles formam os 3% da população, ok? Então, essas aqui são as principais. Só que dentro delas, nós temos subdivisões que nós vamos ver mais para frente. Então, aqui, ó, uma importante característica da população indiana é o sistema de castas. E isso aqui vocês têm na tarefa de vocês, que vocês têm que pesquisar isso aqui, ó, cada uma delas, né? De acordo com esse sistema, a população é dividida em milhares de diferentes castas, sendo todas elas ramificações de 4 castas originais. Quais são elas? Então começa lá em cima, os mais ricaços de todos são os Brahmanes. Vocês vão pesquisar sobre eles também. Depois tem o mediano, que são os Kshatriyas. Depois tem os Vaishyas e depois os Sudras. Gente, eu vou mostrar mais para frente um desenho ali só para te explicar isso aqui, mas é muito importante que você faça essa pesquisa, né? Aí ele coloca, além dessas castas, existem ainda os intocáveis. Nossa, professora, Deus me livre, se os Sudras estão lá embaixo, né? Porque a setinha ela vai só descendo se você observar. Ó. Tem os intocáveis, aqueles mais baixos na escala social indiana, que não gozam dos mesmos privilégios do restante da população. Credo, então eles são a terceira pessoa depois de ninguém? Seria isso, os intocáveis seria isso. Seria a terceira pessoa depois de ninguém. E aqui, ó, uma foto bonita de um casamento, né? Um dos povos mais importantes da Ásia são os indianos. Olha aqui, ó, aquele slide passado agora que a gente viu, os Brahmas, né? Olha aqui, ó, ele mostrou como se fosse um corpo, né? Os sacerdotes, que se chamavam Brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Então, seriam assim, como se eles fossem os santos, né? Os Kshatriyas, guerreiros com poder político. Os Vaishyas, Vaíssyas, né, que eles colocam aqui, ó. Comerciantes, camponeses e artesãos. Os Sudras são os servos, né? Os párias eram os marginalizados da sociedade. Esses párias aqui que são os marginalizados são os intocáveis, né? Aqueles que são a terceira pessoa depois de ninguém, tá? Olha aqui a foto de um intocável. O que ele está fazendo? Coletando dejetos humanos com as próprias mãos. O que é dejetos humanos, professora? A bosta, fezes, cocô, número 2. É isso aqui, tá? E eles não têm os mesmos privilégios na sociedade indiana que os outros, jamais. Né? E você também é proibido, né? Como o próprio nome diz, você é proibido, se você faz parte de uma das castas e não é uma intocável, você é proibida jamais de passar até perto de um desses, tá? Deus me livre, né? De acordo com a cultura deles. Religião. A Índia é um país onde há várias religiões, porém o hinduísmo, como a maioria, 70%, né, que a gente viu no slide bem passado lá, é hindu, é a religião atualmente predominante, pouco mais de 80% da população. Aqui ele já coloca, né, de 70 para 80. Enquanto 13% são muçulmanos, o que corresponde a mais ou menos 155 milhões de pessoas. Gente, é gente demais da conta e é só 13%, imagina. E torna a Índia o terceiro maior país islâmico do mundo, né? Porque são muçulmanos. Entre as outras diversas religiões minoritárias, o que significa minoritárias? A minoria. Um pequeno grupo de pessoas. Pequeno grupo, assim, para eles que é muita gente, para nós é muita gente, mas para eles é o menor grupo que tem. São os cristãos, com cerca de 2% do número de habitantes, os Sikhs, também com 2%. E aqui tem os símbolos, né, das religiões deles. Se vocês quiserem pesquisar também sobre cada símbolo desses, para você tirar dúvida, né, colocar no seu caderno, desenha, se você quiser desenhar o símbolo e coloca a pesquisa embaixo, né, pode também, ficar à vontade, tá? Eu vou considerar tudo atividade, tá bom?
Hinduísmo, essa religião, origem remontada ao ano de 1500 a.C. Esse AC aqui significa antes de Cristo. É a terceira religião com maior número de fiéis do mundo. Eita, eita, hein? A terceira. O que é o hinduísmo? Existe primeiramente na Índia, Nepal e em menor escala em alguns países ao redor. Apesar de o hinduísmo ser conhecido como uma religião politeísta, com cerca de 330 milhões de deuses, nossa senhora, também tem um deus que é supremo, o Brahma. Quando ele fala aqui de 330 milhões de deuses, isso é verdade. Eles endeusam os ratos, eles endeusam os macacos. Gente, a vaca para eles é um animal sagrado. Nossa, professora, sério? Sério, tô falando sério para vocês. Por exemplo, você vai passear na Índia. Aí chega lá, você tá todo bonitinho, conhecendo, né? Porque lá parece-me que tem uns lugares muito legais. Lá tem muito templo, gente, tem muito templo. Tem o Taj Mahal, que é a coisa mais linda que tem no mundo. Se eu não me engano, faz parte de uma das 8 maravilhas, 7, 8 maravilhas do mundo, o Taj Mahal, que é um templo. E quando você visita e passa um macaco e rouba alguma coisa, rouba sua bolsa, rouba o celular que tá na sua mão, você não pode nem levantar a mão e nem correr atrás do macaco. Por quê? Porque ele é um deus no país deles. E aí você vai levantar a mão para um deus, você tá louca? É perigoso você nem voltar de lá, porque te mata. Ué, como assim? Eles 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 endeusam os ratos. Gente, os ratos de lá parecem os gatos daqui de tão grande. Eles colocam vasilhas assim bem grandes, cheias de leite, e eles chamam os ratos e vem, gente, aquele monte de rato, mas vem assim e toma, 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 aí toma o leite. Aí a pessoa que fez aquela oferenda de leite aos ratos, quando sobra, ele vai lá e toma o resto do leite dos ratos. Nossa, que nojo. E eu tenho um conhecido aqui em Anápolis que ele tem uma clínica de estética masculina e ele fez vários cursos na Índia. Ele falou que é verdade, que lá você está dentro da casa de alguém e de repente passa aqueles ratos imensos dentro da casa. E falou que você não pode nem virar o olho direito. Por quê? Porque, ai, tem um Deus dentro da minha casa, então eu sou uma pessoa abençoada. Você entendeu? Então, esse, quando ele fala de 330 milhões de deuses, isso é verdade, tá? E por vezes é tido como uma religião enoteísta. Professora, o que é isso? Essa aqui vocês vão responder para mim, ó. Quero que vocês façam uma pesquisa. O que é uma religião enoteísta? Faz aí, tá? Religião enoteísta. Aí vocês vão falar para mim nessa pesquisa também. Professora, mas não está entre as 4 atividades lá da nossa apostila. Não tem problema, não tem problema. Respeitam os Vedas. Quem são os Vedas? Vocês vão falar também para mim, tá? Pode colocar lá, depois que você fizer as 4 questões, você pode ir colocando essas aqui na sequência. Os hinduístas acreditam num poder espiritual chamado Brahman, que é a fonte de toda a existência e está presente em tudo e em todos os lugares. A alma humana, chamada Atman, faz parte do Brahman universal. E esse aqui, ó, é o Deus, né? O mais forte deles lá, que é esse aqui, o Brahma, né? Olha aí, ó, tá vendo? Vários olhos, vários braços, né? E assim por diante. Continuando. Economia. A Índia é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Quando eu falo de desenvolvido, eu quero perguntar se ele é um país rico. Quando eu falo de subdesenvolvido, eu quero saber se ele é um país pobre, tá? Esses dois nomes a gente vai ver depois no decorrer do ano letivo o que é necessário para um país ser chamado, quais são os critérios, quais são as características para um país ser chamado de desenvolvido ou subdesenvolvido, tá bom? Atualmente, a Índia figura como uma economia emergente, ou seja, ela não é nem subdesenvolvida, que é chamada de pobre, mas também não é altamente industrializada, ou rica, ou desenvolvida. País emergente é aquele que está na metade do caminho. O Brasil é um país emergente, tá? Segundo o Fundo Monetário Internacional, que é chamado esse Fundo Monetário Internacional aqui, ele vai ser chamado de F, você vai ver muito essa sigla, ui, quase não saiu. Fundo Monetário Internacional. O país é a 12ª economia do mundo.
Economicamente, a Índia tem crescido de forma significativa, especialmente no segmento industrial. Olha aí, ó. Aí ele coloca, né? Ele vai colocando o Brasil, e esses outros aqui eu não sei. E aqui ele coloca a China, né? Esse último aqui de bandeirinha vermelha, ó, o primeiro aqui em cima, né, na industrialização é a China. O último aqui, lá no iniciozinho da escada, é o Brasil. Aí depois eu tenho que pesquisar isso aqui, que sério, foi uma falha minha, eu não pesquisei os outros países aqui, tá? Mas procurar pela bandeira aí fica fácil, mas eu é que não fiz. A Índia conta com a maior força de trabalho do mundo. Claro, ela é tida como, né, em 2013 ela era tida como o segundo maior em número de pessoas. Eu só não sei se agora ela já atingiu o status de primeiro do mundo, né, com mais de 513,6 milhões de pessoas. E lá no outro slide ele falava bilhões, né? Em termos de produção, o setor agrícola é tudo que refere-se à zona rural, representa 28% do PIB. PIB significa PIB aqui o PIB, ó, significa Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que um país produz. O setor de serviços é aquele que é banco, hospital, escola, colégio, porque as pessoas estão oferecendo o serviço seu à população. E a indústria não precisa explicar o que é uma indústria, né? Então vamos lá. Setor agrícola, que é o que se refere à zona rural. O que que tem? Algodão em pluma. Como assim algodão em pluma, professora? Porque o algodão, ele tem uma semente no meio dele. Então, as pessoas colhem o algodão. Existem as indústrias, né, que têm as máquinas que fazem isso, mas eu não sei se é o caso da Índia, mas aí você vai tirando o algodão daquele caroço e aí fica aquela pluminha, né? O arroz, chá, inclusive nessa foto aqui, elas estão mexendo com arroz, tá? O chá, a castanha de caju, a juta, que tem aqui no Nordeste brasileiro também, o café, a cana-de-açúcar, legumes, verdura, trigo, especiarias e feijão. Tá aí o setor agrícola, né, desse país. Na verdade, do continente, né, indiano. Pecuária, bovinos, essa imagem aqui é de bufalinos, tá? Os búfalos, nós temos no Brasil a ilha de Marajó. A ilha de Marajó, no Brasil, ela é onde nós temos o maior número de búfalos do Brasil. E esses animais aqui, eles gostam de lugares assim alagados, para eles ficarem dentro da água, molhados na lama. Então, nós temos aqui a pecuária da Índia, bovinos, ovinos, que são ovelhas, caprinos, que são cabritos, suínos, que são os porcos, equinos, cavalos e éguas, camelos, búfalos, que são esses aqui, né, os bufalinos, e as aves. Mineração, minério de ferro, diamante, carvão, asfalto natural e cromita, que são todos minérios aqui, né? Todos de extração mesmo, de minas, né? Principais indústrias são a têxtil, lógico, né? Porque se tem muita produção de algodão, tem que ter a têxtil, né? Maquinaria, produtos químicos, aço, transporte, cimento, mineração e software. Professora, software? Software não é aquele trem para o computador, para o celular? Isso. Inclusive, na Índia, é o maior produtor mundial de chips para celulares. Quem faz são o pessoal da Índia. Verdade verdadeira isso aí, viu? Curiosidades. Como na Índia é proibido comer carne de vaca, porque eu já falei para vocês que a vaca é um animal santo lá, o Big Mac é feito de carne de carneiro. Gente, quem já comeu carne de carneiro sabe que é uma delícia. Ainda mais temperado para um Big Mac deles, deve ser muito bom, né? Inclusive, outra curiosidade, mas eu não coloquei aqui. O xadrez, ele surgiu na Índia. Legal, né? Eu não sabia, eu pensei que tivesse sido na China, porque quase tudo que existe no mundo, quem criou foram os chineses, mas não. O xadrez, ele surgiu na Índia, tá? E aqui nós temos as questões de vocês, tá bom? De 1 a 4. Ele vai falar aqui, né, do continente asiático, né, do subcontinente asiático. A Índia é um país e não um continente, mas ele é muito grande. Ele é muito grande. Tem gente que pensa que o Brasil é um continente também e nós somos um país, né?
E aqui, dentro das explicações, aí ele vai colocar Índia é um país, aí ele dá as opções para vocês, e dentro do que eu falei antes, dos slides, vocês podem, né, com a apostila de vocês ou no caderno, você vai lá e você responde. Gente, só lembrando, mesmo que a questão seja de marcar X, você vai copiar a questão, porque você ainda não recebeu a apostila, né? Você vai copiar a questão toda e vai marcar um X lá no seu caderno, né, onde é a resposta correta para você enviar a foto para o Google Class, ok? Então é isso, meus queridos. Ó, questão 2 está aqui, a questão 3 e a questão 4, que é a nossa essa aula de hoje, beleza? Então, até mais.